Mais de 40 mil casos de estupro são registrados todos os anos no Brasil. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam ainda que 70% das vítimas são crianças e adolescentes. E, na maioria das vezes, o criminoso tem algum vínculo de parentesco ou de amizade com a vítima. Esta professora, que não vai mostrar o rosto, conta que foi vítima de estupro em um momento que estava embriagada e com crises de depressão. Foi um processo muito difícil, porque eu estava num espaço onde eu me sentia confortável, com pessoas de confiança. E quando acontece uma violência dessa, você entra num nível de desconfiança e de fragilidade muito grande, que foi o que aconteceu comigo. Então eu voltei para Brasília, fiquei muito mal, já estava em depressão. Essa situação de violência agudizou meu quadro de depressão, né? Isso resultou, inclusive, numa internação. Fiquei 18 dias internada e foram precisos muitos meses para conseguir me reerguer, me recuperar e poder fazer a denúncia, enfim, colocar minha vida para seguir em frente. O crime aconteceu há mais de um ano. O caso foi registrado na polícia e no Ministério Público. O processo está na fase de coleta de depoimentos e verificação de provas. Depois do crime, o quadro clínico de depressão da professora agravou. Desde então, ela está afastada do trabalho, teve que ficar um tempo internada e faz tratamento psicológico. Hoje, ela afirma que está superando o trauma por conta de todo o apoio que vem recebendo. Esse apoio profissional ele é muito importante. E é importante que as mulheres saibam que existem pessoas que podem ajudar. Por exemplo, aqui em Brasília tem a Casa da Mulher Brasileira, né, que tem apoio jurídico, com assistente social, com psicólogos, e que realmente é um espaço de acolhimento e de fortalecimento dessas mulheres. Então, este acompanhamento profissional ele tem me ajudado bastante, além do apoio das pessoas que estão à minha volta. Minha família tem me apoiado, minhas amigas têm me apoiado. Contar com uma rede de apoio é fundamental para que a vítima de estupro supere o trauma e consiga denunciar o agressor, segundo esta psicóloga. A vítima, para conseguir superar essa situação, a família da vítima, ela precisa que seja denunciado, que ela receba um atendimento e que responsabilize o autor. E do ponto de vista do atendimento do autor também, o que a gente tem visto, né, nos atendimentos que a gente tem feito de autores de violência sexual, é que para eles também precisa que a vítima denuncie, que ele seja atendido e também que ele seja responsabilizado. Situações que envolvem violência sexual são mais comuns do que se imagina. A cada 11 minutos é registrado um caso de estupro no Brasil, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Por ano, são registrados, em média, 45 mil casos de estupro em todo o país. Roraima é o estado com a maior taxa de registro de ocorrências. Mas outras regiões do país têm apontado o crescimento do crime. A capital federal é um exemplo. Segundo o último levantamento feito em 2017, o número de vítimas de violência sexual subiu mais de 32%, comparando com o ano de 2016. Outro detalhe que preocupa é que 70% das vítimas em todo o Brasil são crianças e adolescentes. De fato, é muito comum que o agressor ele seja uma pessoa muito próxima dessa criança ou do adolescente, seja pai, padrasto, tio, avô, um vizinho, uma pessoa ali realmente do contato, porque justamente ele se vale dessa aproximação, dessa relação de confiança, de afeto, para ele cometer o abuso. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo a advogada Marília Brambila. Doutora Marília, obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. Hoje não precisa mais se falar de violência ou grave ameaça quando se trata de estupro, não é? Pela legislação atual, o que é um estupro? O estupro, trazido no artigo 213, ele hoje, segundo o posicionamento do STJ, admite-se sim, mediante violência ou grave ameaça, mas sem contato físico. Então, é qualquer ato libidinoso praticado com esse agressor perante essa vítima ou submetendo essa vítima a esse ato libidinoso que a subrogue mediante esse constrangimento. Então, estendeu-se bastante esse entendimento do estupro, mas precisa sim ainda da grave ameaça e da violência. Essa série de novos itens que hoje são identificados como estupros causaram uma abertura muito grande no leque. Isso pode ser responsável pelo crescimento do número de estupros registrados atualmente? Sim, William. A estatística, principalmente a divulgada hoje pelo Distrito Federal, é que os estupros aumentaram cerca de 40%. Então, isso quer dizer que o posicionamento do STJ de acreditar e trazer dentro da sociedade esse posicionamento de que não precisa mais de contato físico, é qualquer ato de subrogação dessa vítima para a prática desse
desse ato libidinoso com o agressor ou não, ou até em si mesma, e até mesmo estupro virtual. E o pensamento do STJ, William, é de que vamos proteger essa dignidade sexual acima de tudo. Vamos proteger essa liberdade sexual acima de tudo. Então, qualquer ato libidinoso hoje, mediante constrangimento ilegal, é crime de estupro. Os crimes, digamos, menos agressivos caíam em atentado violento ao pudor. A inexistência hoje do atentado violento ao pudor lhe causa algum incômodo ser tudo colocado na conta do estupro? Não, na verdade, o que aconteceu a partir da reforma dessa CPI que investigou pedofilia e transformou, acabou alterando para os crimes contra a dignidade sexual. O que aconteceu? O estupro passou a abarcar dentro dele o crime de atentado violento ao pudor. Então, hoje em dia, o estupro é constranger alguém, qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, mediante violência ou grave ameaça, a praticar a conjunção carnal, que seria o coito vaginal, ou praticar ou permitir que se pratique qualquer outro ato libidinoso. Então, o que acabou acontecendo? Nós unimos todas aquelas possibilidades de atos libidinosos no crime de estupro. Ao meu sentir, isso ganhou, assim, essa magnitude de hoje em dia. Por quê? Porque não precisamos mais ficar discutindo o que é atentado violento ao pudor, o que é estupro. É estupro independente de quem seja a vítima. E assim a gente protege todas essas vítimas, sejam homens, sejam mulheres. Nós passamos várias décadas aqui no Brasil observando um texto que era de 1940. Essa legislação mais recente, ela está de acordo com o que o mundo hoje enxerga como estupro? Sim, ao meu sentir, sim. Por quê? Porque a gente tem que proteger a dignidade sexual de qualquer pessoa, independentemente da sua orientação sexual, independentemente das suas vontades para a prática do ato libidinoso. Então, defender o indivíduo, olhar para o indivíduo como um ser único, como detentor desse direito a decidir o que fazer com a sua sexualidade, eu acho que está de acordo, sim, não só com o mundo atual, mas com a nossa Constituição de 88, com o nosso direito de garantir, de ir e vir, de escolher aquilo que melhor nos convier. Todos os números incomodam muito, mas chama muita atenção o fato de termos 70% das vítimas serem menores de idade. A que se deve? A gente não está conseguindo proteger nossas crianças. Tivemos modificações no ECA, graças à chegada dessa nova legislação. Como é que está a situação dos menores? William, num país onde a gente ainda tem a lenda do boto para justificar o que acontece dentro da casa, não sendo regionalista, mas não. Quando a gente começa a buscar desculpas para violar ou para esconder esse tipo de violência que acontece dentro de casa, a gente precisa se preocupar. É por isso que a nossa Constituição de 88 trouxe o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, não só na sua dignidade sexual, mas em tudo, no seu direito à educação, no seu direito a conviver com seus parentes, tudo. A gente precisa proteger as nossas crianças, são o nosso futuro. E assim, esse desenvolvimento sexual saudável dessa criança, William, vai trazer o bem ou o mal para o futuro dessa criança. Doutora Marília, muito obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço, William.